Nós vamos estudar um pouco hoje sobre unidos vencemos, divididos sofremos. Vou pedir a você que abra sua Bíblia no livro e na carta que Paulo escreveu aos Filipenses. Quando nós falamos da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, é por demais importante e necessário que entendamos um pouco do contexto do que Paulo está querendo dizer. E é mais ou menos nessa linha que eu quero caminhar com os irmãos. Primeiro, nós vamos ler o capítulo 1, dos versos 27 a 30. Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, do 27 ao 30. Vamos juntos conversar um pouco sobre isso. Diz assim a palavra de Deus, Filipenses 1, do 27 ao 30. Na minha Bíblia aqui, o tema é a unidade cristã na luta. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estejais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros prova evidente de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora escutai que é o meu. Vamos orar? Ó Senhor Jesus, nós te agradecemos pelo livro, pela carta que Paulo escreveu aos Filipenses, pela maneira singular do apóstolo de tratar com a igreja, a região e nós que aqui estamos muito depois. Como o Senhor consegue usar a inspiração que um dia foi de Paulo, do Espírito para a vida de Paulo. Eu acho tremendo como o Senhor consegue usar isso como iluminação para o nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos à luz da palavra o que é que Paulo estava querendo dizer para esses irmãos. E o tema que eu estou propondo é que juntos nós somos vencedores, mais do que vencedores, vitoriosos. Separados nós sofremos, padecemos. Juntos, mesmo com sofrimento, com lutas e com batalhas, nós somos vitoriosos. Separados, mesmo com as virtudes sociais acontecendo, as conquistas, mas parece que a nossa alma vive um dissabor. Então, separados, até as vitórias têm gosto de derrota. Uma família desunida não consegue paz para desfrutar as bênçãos. Uma família unida consegue paz administrando as batalhas, a escassez e as dificuldades. Uma família unida, até na hora mais tenebrosa da história dessa família, eles conseguem se unir e se reunir. Que o Senhor, pois, aplique cada expressão do apóstolo Paulo nesse texto ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Então eu estou dando o tema: unidos vencemos, divididos sofremos. Bom, o apóstolo Paulo está lidando aqui com uma igreja muito conhecida como a igreja certinha, não é? Tem muitas coisas boas na igreja de Filipe, aquela região também é uma região muito abençoada. Mas quando Paulo faz essa menção à carta
a igreja que está reunida com o intuito de adorar a Deus, de glorificar a Deus, é importante que o nosso coração comece a perceber que essa igreja tinha algumas questões muito difíceis e que elas não apareciam muito, né? Por exemplo, quando nós estamos aí no capítulo 3, a mesma carta, aparece aqui no verso 17 uma expressão interessante: irmãos, sede meus imitadores, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia. Então Paulo está falando com os irmãos com uma firme doçura, com uma firme exortação, de que eles estavam querendo imitar outras pessoas, outros modelos. Então Paulo disse: olha, esses irmãos, essas pessoas que andam entre nós aqui, eu já falei para vocês acerca deles, e vos digo. E ele fala interessante: vos digo, já no verso 18, vos digo até chorando. Olha que coisa forte. Vos digo chorando. Eu acho isso muito profundo. Eu digo chorando que eles são inimigos da cruz de Cristo. Então observe que o apóstolo Paulo ele está tratando com uma igreja que tem dificuldades aparentemente difíceis de lidar. Nós temos irmãs brigando nessa igreja, nós temos problemas que aparentemente não são tão sérios como a igreja que estava reunida em Corinto. Mas se formos olhar claramente, a igreja de Filipenses estava sofrendo franca perseguição externa, o império perseguindo muito a igreja, grandes perseguições. O seu pastor, entre aspas, o seu mentor, o apóstolo Paulo, está fisicamente preso, ele está vivendo uma prisão. E por incrível que pareça, é a carta que Paulo mais fala em alegria. É a carta que Paulo mais fala em alegrai-vos, alegrem-se, estou alegre. É a carta que Paulo está justamente na prisão. A outra coisa que vai nos chamar a atenção aqui é como Paulo convida, vamos dizer assim, a igreja a despertar para os falsos mestres. Então a igreja tem pessoas com péssimo testemunho, capítulo 4. A igreja tem pessoas com uma péssima doutrina, falsos mestres, capítulo 3, e aí a Bíblia tem uma palavra forte, que eles são inimigos da cruz, ou seja, eles são combatentes do Evangelho, eles são perseguidores da cruz, eles são inimigos, francos inimigos da cruz. No capítulo 3 ele fala sobre a carne e sobre esses falsos mestres. Bom, quando nós chegamos aí no capítulo 2, no verso 12, vocês vão entender o porquê essa ênfase minha e mostrar um pouco o que está acontecendo. Ele vai falar sobre um cultivo que deve acontecer na vida cristã. Então ele diz: assim pois, capítulo 2, verso 12, assim pois, amados meus, como sempre obedecestes. Olha que ele está falando para um povo que, aparentemente, na visão dele, obedeceste, como sempre. Não só na minha presença, porém mais agora na minha ausência, vocês estão obedecendo. Aí ele fala desse regar: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então é como se Paulo dissesse: olha, vocês são salvos, mas não tornem a sua salvação algo estacionado, desenvolvam ela, produzam frutos. Voltando agora para o texto que lemos, quando Paulo disse: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho, Paulo está aqui de maneira muito direta, convidando os irmãos a terem uma vida testemunhal. O que é a vida testemunhal na visão de Paulo? Paulo disse que o cristão, ele precisa ter dignidade na sua fé. Ele recebe essa dignidade porque Cristo o dignifica, ele tem a dignidade de Cristo, Cristo o dignificou, Cristo o tornou digno, Cristo o tornou santo, Cristo o tornou
justo. Cristo nos dignificou. Então ele diz: vivei acima de tudo nessa dignidade. Seja digno do Evangelho. Viva de acordo com o Evangelho de Cristo. E ele vai explicando. Para que, verso 27 ainda, indo ver-vos ou estando ausente, ou seja, mesmo que ele chegue na igreja, conviva na igreja, ele perceba não pelo que esses irmãos estão falando, mas quando ele chegar lá, que ele comece a ouvir o testemunho. O que as pessoas estão falando desses irmãos? Ele diz: mesmo que eu não possa ir, mesmo estando aqui, não estando aí, ele vai dizer que eu ouça, mesmo na minha ausência, que eu ouça, no tocante a vós outros, que vocês estão com estilo de vida, que estão firmes na fé, ou seja, juntos na fé, firmados no Espírito. Então, quando ele fala juntos nessa fé, que é uma fé do Espírito, ele fala que vocês precisam ser uma pessoa, outra pessoa e outra pessoa, comungando firmes no mesmo Espírito. Pessoas diferentes, o mesmo Espírito. Depois ele fala, como uma só alma, ou seja, que a ambiência deles no tocante às sensações emocionais, as expressões culticas, a maneira que eles expressam a sua fé, não seja um motivo de irritação uns para os outros. Que a alma nossa seja uma alma que comungue o mesmo Espírito. Que a minha alma perceba que o irmão que talvez não levantou as mãos, é porque talvez o coração dele está sofrendo e padecendo. Em vez de julgá-lo, eu tenho tanta ligação com a alma dele que eu me aproximo para perceber por que é que ele não está na mesma vibe, no mesmo contexto, na mesma conexão. Então, o mesmo Espírito, com uma só alma, e ele fala, lutando juntos pela fé evangélica. Que, irmãos, nós somos evangélicos, mas você não consegue encontrar muitas vezes na Bíblia essa palavra evangélica, não. Você não encontra essa palavra evangélica, evangélico. Você vê o evangelion, que é o evangelho. Então, é um pouco forte quando Paulo usa essa expressão, lutando pela fé evangélica. Eu convido você a ir lá comigo em Judas. Judas é vizinho de Apocalipse. Judas, verso 23. Interessante quando nós olhamos os escritos pequenos, mas profundos de Judas, como ele nos mostra alguma coisa. Primeiro nós vamos ler o verso 23, depois eu volto aqui para o 3 ao 4, 3 e 4. Ele diz assim, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Olha bem, aqui é um contexto de exortações apostólicas, de exortações profundamente apostólicas. Então ele diz assim, olha, salvai-o arrebatando-os do fogo, quanto a outros, sede também compassivos em temor, compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então Judas está mostrando aqui, o contexto é muito profundo, que se o cristão tiver de detestar alguma coisa, não é detestar um ao outro. Eu não detesto uma pessoa, eu detesto o pecado. A pessoa eu amo. Se eu tiver de detestar, não é a pessoa. Eu posso até falar da roupa, do que ele fez, do que eu fiz, mas eu não detesto a pessoa. Agora vamos lá em Judas ainda, o verso 3 e 4. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, ou seja, mandar um e-mail, uma mensagem, um WhatsApp, no caso dele aqui é uma carta, a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, uma vez por todas,
por essa fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então, essa fé evangélica que Paulo está falando, Judas já coloca dizendo, é uma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, quando eu recebo Jesus Cristo, não estou falando do dom da fé que o Espírito dá a mim. Não estou falando do testemunho da fé que eu tenho. Quando eu recebo Jesus Cristo, eu tenho uma fé que tem um modelo. E o modelo da minha fé, ela é evangélica, porque é o modelo dos evangelhos. E quem está presente nos evangelhos é Jesus Cristo. Então, a fé genuína é a fé que está voltando-se mais e mais para Jesus Cristo, que é o autor da base estrutural da fé evangélica. Voltemos lá para Filipenses. Então, quando ele usa essa expressão, nós vamos perceber aí como Paulo, quando ele vai falar dessa dignidade do evangelho, dessa dignidade de Cristo, quando ele diz para que ouvindo, ou ouça no tocante a vós outros, que estejais firmes no espírito, na alma, lutando juntos pela fé evangélica. Então Paulo sabe que o povo de Deus, quando se junta, ele é um povo mais forte. E o povo de Deus, quando se separa, ele é um povo derrotado e sofre muito por isso. Aí no verso 2, ele vai dizer, no verso 28, ele vai dizer: e que em nada estejais intimidados. Veja bem, meus irmãos, quando ele fala firmes, olha bem, quando ele fala firmes no mesmo espírito, quando ele fala firmes na mesma alma, é como se ele dissesse assim: olha, vocês precisam estar de pé, em pé, com firmeza. Então eu tenho firmeza no mesmo espírito, em pé, todos de pé, no mesmo espírito e na mesma alma. Mas qual é a proposta dele? Bom, a proposta dele é que, como ele vem falando da fé da dignidade, a palavra firme aí, a palavra, quando ele usa a expressão aí, voltado para o testemunho dos de fora, a palavra que ele vai utilizar aí é como se fosse a mesma palavra para a cidade, que o grego é a expressão polis. Então, ele usa essa expressão polis para mostrar que o nosso testemunho não é um testemunho dentro de uma comunidade, dentro de um gueto da fé evangélica. É polis porque naquela época era equivalente a um grupo, um povoado gigante. Hoje, nós podemos falar que é uma fé testemunhal pública. Então, eu tenho um tipo de testemunho que é para os de fora também. Essa é a fé evangélica. É a fé que eu me permito, mesmo fraco, eu permito me dizer: Senhor, eu preciso da tua confiança, da tua fé, do teu sustento, para me manter firme, por causa do testemunho também. Então, nós vamos perceber que a vida cristã, ela não pode ser considerada uma festa como nós tínhamos e temos tantas festas exemplificadas no Antigo Testamento. A fé cristã, especialmente quando ela começa a ser narrada no Novo Testamento, é um campo de batalha, é uma batalha espiritual, e é importante que entendamos que a batalha espiritual, que é a fé cristã, ela não começa com o demônio no inferno, ela começa com o meu coração e com a minha mente. Então, essa batalha espiritual, ela acontece no meu coração e na minha mente. Eu sou tentado por aquilo que povoa meu coração, povoa a minha mente. Então Paulo vai mostrar o seguinte, que eu preciso desse tipo de fé para entender o que é a batalha. Então é mais ou menos isso que Paulo quer dizer. Bom, quando eu falo de convicções, de determinantes, do comportamento, de convicções, de tudo aquilo que Paulo está dizendo, o que Paulo quer mostrar para a gente é que eu preciso ficar de pé, porque além dessa batalha ser uma batalha que envolve o mundo espiritual, mas essa batalha, na perspectiva de Paulo, ela vai ser algo para me intimidar. Então, ele sabe que se eu tiver algumas coisas na minha vida que eu me reprovo porque eu tenho o Espírito Santo, eu digo, eu fiz isso aqui não comporta, isso aqui não condiz com o meu estilo de vida cristã, o que vai acontecer? Eu vou começar a viver uma vida intimidada pelo maligno, intimidada pelo adversário. Então ele fala dessa intimidação. Então ele diz assim: se você tiver uma fé autêntica, se você tiver firme, de pé, no espírito, na alma, você não vai viver intimidado. Então ele diz: em nada estejais intimidados pelos adversários. E olha que é uma palavra plural, por quê?
Porque o nosso adversário, como diz a Bíblia, não é só o diabo. Nós temos também os nossos diabolos. Nós criamos também os nossos monstros. Tem coisas em nós que vêm com uma acusação, tem palavras em nós que muitas vezes somos nós que entregamos nas mãos do diabo. Existem processos em nosso interior que são processos não absorvidos, não entendidos, não revelados, não tratados e que simplesmente, depois de uma oração, eu deveria praticar e viver, eu simplesmente continuo vivendo da mesma forma e o diabo se aposta disso. Aí eu separei aqui 2 textos para a gente pensar neles. O primeiro dele, Nelson, se você puder me ajudar aí, na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, 10:4. Segunda aos Coríntios, 10:4. Isso é muito sério o que Paulo está dizendo. Então, olha o que ele vai falar. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Hoje usam muito a expressão milícia, miliciano, de forma muito pejorativa. Mas olha o que ele diz. Porque as armas da nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus. Ou seja, ela não é uma arma que vem de mim ou de um outro igual. É algo tão poderoso, mas só é poderoso se for em Deus. Mas ele usa essa expressão para dizer, é poderoso sim. Para quê? Para destruir as fortalezas do diabo, anulando os seus sofismas, ou seja, as suas mentiras, as suas criações, as suas ilusões. Então eu preciso me apropriar que a minha arma, ela não é uma arma intelectual. A minha arma, ela não é simplesmente religiosa, é uma arma com poder espiritual para destruir o Satanás. Para destruir as suas fortalezas, porque ele cria as fortalezas mentais, familiares e aí vai. Mas ele fala para também anular os seus sofismas, os seus processos de construções neurais, espirituais, linguísticos, religiosos, familiares, pecados escondidos, pecados repetidos. Às vezes as pessoas não percebem que determinados pecados são pecados repetidos há gerações. Mas há um outro texto que eu separei para nós aqui, João capítulo 18, 10 e 11. Eu gosto muito quando me deparo com esse texto, porque fala de um sujeito que eu aprendo muito, até mesmo quando ele está errando. João 18, 10 e 11. Diz assim: Então, Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o sumo sacerdote, olha bem, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Aí ele dá uma palavra interessante, ele cortou a orelha direita. Significa que se Pedro está de frente, o sujeito que também estava de frente, ele tentou sair, ele tentou fugir, ele viu a ameaça. Então ele, em vez de decepar o pescoço, que provavelmente é o objetivo de Pedro, ele pega o finalzinho da cabeça e arranca a orelha direita. Mas olha que coisa interessante. E o nome do servo era Malco. Para quê? Para que as pessoas conhecessem pela biografia familiar e genealogia que existia esse sujeito lá. Mas o que quer me chamar a atenção nesse texto? Quando nós ouvimos a palavra dizendo, o apóstolo Paulo dizendo que as nossas armas não são carnais, que elas são armas espirituais, quando Paulo disse que eu preciso entender, eu não posso ser constrangido nem ameaçado, eu não posso usar, meus irmãos, armas carnais para usar pela carne. Mas eu também não posso usar armas carnais para usar em nome do Espírito. Eu vou repetir. Eu não posso usar armas carnais para usar pela carne. Mas eu também não posso usar armas carnais para usar no Espírito. Deixa eu tentar explicar aqui uma arma carnal para usar na carne, o cara me bateu, a pessoa falou mal de mim, eu falo também, e aí eu falo, é tete a tete. Ele não gosta de mim, eu não gosto dele, está tudo resolvido. Mas eu posso usar uma arma carnal e usar em nome do Espírito. Eu posso simplesmente me apropriar de um versículo bíblico e fazer algo com esse versículo bíblico que não é o que a Bíblia está dizendo, ou seja, com a motivação errada. Eu posso ter uma arma carnal e usar como se fosse algo espiritual. Por exemplo,
Uma situação que eu vivi na minha vida lá atrás, uma pessoa que nós fomos aconselhar, alguém ensinou a ela a fazer um gato é não pagar energia, está errado, e ela disse que fez uma campanha de oração porque não tinha dinheiro para alguém pagar a conta de água, de luz dela, e a conta de água. Então alguém orientou ela e ela aceitou, a pessoa fez o gato para ela não pagar nem água nem luz. Então ela usou a oração, que é algo espiritual, que deve se fazer, mas a arma dela foi carnal. Então eu não posso usar uma arma carnal nem em nome do Espírito, porque a carne não combina com o Espírito. O Espírito não combina com a carne, eles se opõem um ao outro, ok? Mas há um outro texto que eu quero falar com os irmãos, Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Então, quando ele fala de conduta, de vida, ele está chamando a atenção para um testemunho. Hebreus 4:12, é o que ele diz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante, veja que a Bíblia está nos mostrando aí como a palavra é uma espada, é uma arma. E isso a gente vê, por exemplo, em Efésios 6, a partir do 10, quando ele fala da espada da justiça. Então, ele fala aí que a palavra de Deus, ela é viva, ou seja, é uma arma diferente, é uma arma que se projeta, que respira, que inspira, que vê, que fala. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz e ela corta. Ela é uma arma. Então, ela corta o quê? Ela é uma arma que ela corta muito mais do que qualquer espada de 2 gumes, ou seja, uma espada que corta indo e voltando, a palavra de Deus corta mais. Só que essa arma, ela é utilizada em meu próprio ser, ou seja, ela vai penetrando até a divisão da minha alma e do meu espírito. Para quê? Para separar algo que a ciência não pode fazer, as juntas e medulas. A ciência não pode fazer isso, mas a palavra de Deus é uma arma. Então, se eu tiver de usar uma arma, se eu tiver de andar armado, eu ando armado com a palavra de Deus. Na mente, no coração. Então, ele separa juntas e medulas, e ela é apta para discernir, detectar, identificar os pensamentos e propósitos do coração. Ele dá uma ideia de que mente e coração, eles trabalham em parceria, em sociedade. Então, voltando quando o apóstolo Paulo diz que eu não posso ser intimidado por esses adversários, por quê? Porque para eles, o que parece ser uma prova evidente de perdição, para nós é de salvação, e isso da parte de Deus. Ou seja, eles podem até cantar vitória, mas o resultado é totalmente diferente do que eles pensam. Bom, quando nós chegamos no verso 29 do capítulo 1, Paulo vai dizer o seguinte: porque vos foi concedida a graça do sofrimento. Aparece a palavra aí, padecimento, vai padecendo, ou seja, um sofrimento hoje, um sofrimento amanhã, uma luta hoje, uma luta amanhã. E Paulo chama isso de graça. Ele chama isso de graça, ou seja, quando o corpo de Cristo está unido, até o sofrimento é vencimento, até o sofrimento é vitória. Mas quando o corpo de Cristo está separado, até a alegria pode ser uma derrota. Então Paulo vai dizer que unidos, Deus nos deu essa graça de sofrer, de padecer. Unidos, foi concedida a graça de padecer, de sofrer por Cristo. Então Paulo diz assim: a fé de vocês não pode ser uma fé do nível da crença. Você não pode ter uma fé apenas para crer, porque você já tem muitas crenças na vida. A fé evangélica é uma fé que você crê e você experiencia, você vive. Então eu tenho uma fé e eu tenho experiência dessa fé. A fé é o meu código de estrutura do que eu creio. A evidência dessa fé é o modelo de vida que eu levo. Então ele diz: olha, foi concedida a graça de sofrimento, ou seja, o cristão recebe de Deus: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo. Então você recebeu a graça de sofrer, o cristão recebeu essa graça, porque Deus padece conosco. Mas ele fala que eu preciso entender que a fé evangélica não é apenas para crença, e aí você vive o seu culto, e você levanta a mão: eu te louvarei, sabe? E a gente começa a postar versículos bíblicos. E não, a fé evangélica é aquela que você vive. Mas quando você começa a crer nessa fé,
você passa pela luta, você não desespera, você continua firme na fé. Por quê? Porque você padece com convicção que você está sofrendo e padecendo com Cristo. E não somente crendo com Cristo, ou crendo em Cristo, ou crendo por Cristo. Por fim, meus irmãos, ele vai mostrar para nós aí, no verso 30, pois tendes o mesmo combate. E aí Paulo sai do código de ensino comparativo com a vida deles, e Paulo vem agora com o ensino comparativo com a vida dele. Primeiro Paulo disse, olha, vocês andam assim, eu quero que vocês continuem, olha, eu acho que isso aqui não deve acontecer. Agora Paulo chama para a vida dele, primeira pessoa, ele diz assim, olha, eu quero que vocês entendam, que vocês mesmos, olha, vocês mesmos, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Ou seja, o que vocês estão sofrendo não é algo autoral de vocês. Não é vocês que estão produzindo isso. O que vocês estão padecendo, esse combate que vocês estão vivendo, lembrem bem, vocês já não viram em mim? Olha onde eu estou, é mais ou menos isso que Paulo quer falar. Olha onde eu estou, perceba onde eu estou. Vocês aí fora deveriam estar escrevendo para me encorajar. E eu aqui dentro estou encorajando vocês? Como assim? Então o que Paulo quer mostrar é que juntos nós somos muito mais poderosos em Cristo Jesus. E separados nós vamos padecer e sofrer. Que juntos nós passamos pelas lutas, pelos combates, pelas batalhas e pelo sofrimento como vencedores. Mas separados até as alegrias são motivo de discórdia. Então Paulo vai dizer, vocês viram em mim e ainda agora estão escutando que é o meu, ou seja, eu estou neste sofrimento. Portanto, meus irmãos, nós vamos ver um Paulo estruturando, eu até coloquei aqui, Paulo estruturando a vida cristã como uma partida de futebol. Eu tinha um técnico que ele falava muito isso, futebol é simples, 3 passos. Ele dizia, primeiro passo do futebol, arrumar a defesa. Acho muito, isso nunca saiu da minha cabeça. Ó. Bel, meu professor, Macedo, sempre falavam isso. Primeiro passo de um bom time de futebol, arrumar defesa. Então eu aprendi isso. O que é que o cristão faz para andar bem com Jesus? Ter defesas espirituais. Vigilância, vigilância, vigilância o tempo todo. Marcação, marcação, marcação no seu próprio coração, na sua própria mente, na sua conduta, na sua oração, na sua leitura de Bíblia. O tempo todo, defesas, defesas e defesas. Muralhas, muralhas e muralhas, defesas. Segundo passo para um bom time de futebol, que é o coração do time do futebol, um meio-campo ajustado, ou seja, aquele que sabe onde colocar na hora certa, sabe fazer distribuições. Agora não é aqui não, aqui eu vou para ali, agora eu faço isso. O meio-campo é aquele que faz boas distribuições, bota um na cara do gol, sabe a hora certa de retardar um pouco, de segurar, de sair correndo. Todo bom cristão precisa ter boas defesas e precisa ter um bom meio-campo, ou seja, tem que ter um coração muito aberto para fazer as distribuições que Deus quer. Isso aqui não é daqui, vai embora. Isso aqui é de Deus, eu guardo meio-campo. Mas uma outra coisa que nós precisamos entender que o cristão tem boa defesa, bom meio-campo, mas o cristão precisa ter bom ataque. Satanás atacou Jesus com a palavra, Jesus contra-atacou com a palavra. Você não está diante de qualquer um, Satanás. Você está diante de alguém que não apenas conhece a palavra. Você vem com a palavra, eu te retruco com a palavra. O nosso ataque não é com palavras vãs, sutil, gnósticas, agnósticas. O nosso ataque é com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, quando Paulo fala desse ataque, dessa organização tática, quando ele fala da vida cristã como boa defesa, bom meio-campo e um excelente ataque, Paulo está falando que a vida cristã precisa e necessita sermos unidos para vencermos e não nos dividirmos para não sofrermos. Vamos orar, meus irmãos? Em nada estejais intimidados, ou seja, se posicione, nada de intimidação, se posicione. Perseguidos, mas firmes no exemplo. Uma só alma, ou seja, tendo do pensamento ao sentimento a mesma coisa. Firmes no só espírito e alma, firmeza, confiança. Não se assuste com os adversários, firme. Viver de maneira digna, ou seja,
a vida aberta, a vida extremamente aberta, porque vocês pertencem ao céu. Vamos orar, meus irmãos? Quero te dar essa oportunidade, assim, de forma muito tranquila, você que está em casa, no seu trabalho, aqui mesmo. Eu quero te dar a oportunidade de você fazer uma oração, dizendo para Deus o que não está funcionando bem na sua vida cristã. São as suas defesas. Quando alguém vem com uma fofoca, você se abre. Quando as batalhas vêm, você cai. Quando as tentações chegam, você cede. São as suas defesas. É o seu meio campo, é o seu coração. Você está bem, mas quando mexe com as suas emoções, você está bem, mas o seu coração, é aí o lugar. Você está bem, mas quando você está carente. Você está bem, mas quando você está se sentindo sozinho, sozinha. Você está bem, mas quando você sente. Você está bem, mas quando você sente aquele cheiro. É o seu meio campo, é o seu coração. É o seu ataque. Você não usa a Bíblia, você não se deixa usar pela Bíblia, você usa a Bíblia. Você simplesmente lê a Bíblia, mas você não permite que a Bíblia te leia. É o seu ataque. Quero te pedir que ore. Ore por sua vida. Depois o pastor Marcelo vai